Palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga, Senhor, eu quero. Eu vou a coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Eu te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, isso aí, Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Graça e paz, você que nos assiste aqui no canal da Igreja Batista da Lagoa. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer o Atos 8, onde vamos estudar a Bíblia capítulo a capítulo, de Gênesis até Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25, né? Gênesis 25. Mas antes, eu gostaria de orar por sua vida, orar para que Deus pudesse abrir o nosso entendimento, para que nós pudéssemos compreender verdadeiramente a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre.
Eu te agradeço e te peço, ó Pai, abençoa aquelas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, as pessoas que vão ver posteriormente esse vídeo, faz com que elas possam entender e compreender a Tua palavra, agora aqui no capítulo 25 de Gênesis. Abre o nosso entendimento no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 25 de Gênesis e eu vou dividi-lo em três partes distintas, né? Três partes distintas. Eu vou fazer de uma forma bem simples, eu vou ler o texto e fazer algumas aplicações e algumas comparativas. E depois nós vamos para o quadro e aí a gente vai ver de forma ampla a descendência de Abraão, suas 3 mulheres, até chegarmos em Jesus de uma forma bem simples, mas não simplória, ok? Então vamos lá para a leitura. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 1. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quétura, e gerou Zirã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá, e Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian, esse nome é importante, foram Efá, e Efé, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quétura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre, e Abraão expirou, e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Mecpala, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. Estamos estudando o livro de Gênesis, eu já falei isso no vídeo, né? E quem passou pelos outros capítulos, né? É só você voltar lá no capítulo 3, no verso 15, Deus faz uma promessa a Abraão, né? Por que é importante nós entendermos essa promessa, né? A promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, a sua descendência ia ser numerosa. Por que é importante isso? Principalmente aqui no capítulo 25. Porque Abraão ele teve 3 mulheres, Sara, Agar e Quétura, né? Sara é a mulher da promessa, onde ele teve o seu filho ali, né? Sara, no capítulo 21, ela engravidou muito velha, né? Já de idade, mas antes dela engravidar, ela desconfiou, não acreditou na promessa do Senhor, e aí disse que Abraão podia tomar a sua serva Agar como sua mulher, né? E Abraão faz isso foi um tremendo erro, vai gerar, nós vamos ver no nosso quadro, daqui a pouco eu vou mostrar, que isso gera outros povos, né? Vários povos, uma mistura de povos que vai complicar a nossa história até os dias de hoje. É importante você saber disso. Então, o capítulo 25, ele fala muito sobre a descendência, né? Os filhos de Quétura, a morte de Abraão, é evidente, os descendentes de Isaque, os descendentes de Ismael, que é o próximo que nós vamos ler posteriormente. Por que isso? Porque é importante nós sabermos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Conta-se uma história de que é muito incomum você pegar um ônibus sem saber, sem ler o título, né? Sem ler o roteiro, né? Ninguém faz isso, todo mundo primeiro lê, né? Aqui na nossa cidade nós damos a mão assim, o ônibus para e nós subimos, então a gente sabe para onde a gente vai. É importante nós sabermos tanto para onde a gente vai, como de onde nós viemos. Os professores de história vão me dar razão por isso. Então,
aqui no versículo do 1, onde nós fizemos a leitura, até o versículo 11, ele fala dessa descendência, né? Os filhos de Quétura e a morte de Abraão. É importante nós sabermos que Abraão expirou e morreu em boa velhice, ou seja, velho e farto de dias, né? Então Deus o abençoou tremendamente com uma bela família, com uma bela descendência e até a sua morte. Ele morre e vai para um campo onde ele mesmo comprou. Abraão, como vocês sabem, nos capítulos anteriores, nos nossos estudos, Abraão era de uma terra estrangeira, então ele estava aguardando ir para a terra que o Senhor prometeu, né? Abraão estava aguardando a promessa e para onde ele iria. Então ele foi sepultado ali onde ele comprou aquele campo, no versículo, sepultado Abraão perto de sua mulher Sara, no versículo 10. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laí-Roi. É importante nós sabermos esse versículo que Abraão abençoou o seu filho Isaque. Abraão, ele tinha Isaque, era o filho da promessa, né? E ele também tinha outros filhos. E o que é que foi que ele fez com os outros filhos? Preste atenção aqui. No versículo 5 diz assim: porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Ou seja, se você ler rapidamente você não vai compreender, mas preste bem atenção. Abraão, ele tinha um filho Isaque, o filho da descendência, né? Então toda a herança ele deu para Isaque. Os outros filhos que ele tinha, ele deu presentes, apenas alguns presentes. E ele pegou esses filhos que ele deu os presentes e colocou eles para distante de Isaque. E aí, na palavra de Deus, diz que eles foram despedidos ao Oriente. Então, para quem entende um pouco de geografia bíblica, vai saber que ele despediu eles ali mais para cima. Então, para mais ou menos a Babilônia, hoje ali mais à frente ainda, onde é a Índia, talvez alguns estudiosos dizem que talvez até a China, né? Então, parte dos filhos de Abraão foram destinados para esse local e ficou apenas Isaque ali com a sua herança. Esse capítulo 25 de Gênesis, ele fala muito sobre descendência, né? Eu já comentei isso aqui. Preste atenção comigo, vamos seguir no capítulo 12, no versículo 12, perdão. Diz assim: estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedá, depois Abdeel e Mibzão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os filhos dos seus nomes, pelas suas vilas e os seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está à frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os irmãos, os descendentes de Isaque. Versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque, da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, Aramel, de Padã-Arã, irmã de Labão, Aramel, por sua mulher. E Isaque orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Vamos parar por aqui e prestar bem atenção nesse texto. Nós falamos dos descendentes de Ismael e nós vamos ver no quadro isso aqui já, mas olha só o que diz o versículo 21. Ismael orou instantaneamente
constantemente, ou seja, ele orou frequentemente ao Senhor por sua mulher que era estéril. Então não era apenas a mulher de Isaac que orou, né? Isaac era um homem de oração. E como é que tem sido a nossa vida diante do Senhor na questão de dobrarmos os nossos joelhos, nos colocarmos aos pés do Senhor para algo que é tão grandioso em nossas vidas, né? Eu sinceramente não sei o que passa no seu coração, qual é o que inquieta esse teu coração, mas eu te digo, ora ao Senhor. E aí Isaac nos ensina a orar incessantemente, né? Ou seja, frequentemente. E quando o milagre acontece, quando é que o milagre acontece? É quando o Senhor, Ele ouve as nossas orações. O Senhor, mesmo quando ela é estéril, o Senhor ouviu as orações de Rebeca, sua mulher, e concebeu. Pronto. Presta bem atenção. Ele tinha um grande problema. Orou, até o Senhor ouvir. O Senhor ouviu, olha só o que diz o versículo 21. Ouviu as suas orações o Senhor e Rebeca, sua mulher, concebeu. Pronto. É o que nós necessitamos. Nós já temos esse Deus pronto a nos ajudar, pronto a fazer um milagre nas nossas vidas. Mas algo de nós Ele quer. Ore ao Senhor. Continuando no versículo 22, e diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se perguntar ao Senhor, ou seja, ela foi perguntar ao Senhor por que era assim, porque os filhos lutavam dentro dela. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Percebam que em momento nenhum Esaú serviu a Jacó, né? O Senhor não estava falando só de Esaú e Jacó. Percebam que esse capítulo num todo fala de gerações. Então, que povo serve ao outro povo? Então percebam que um povo servirá a outro povo, e não Esaú a Jacó apenas. Então Deus falou: 2 nações há no teu ventre. Os filhos dela lutavam. Vamos para o nosso quadro. Preste atenção. Abraão, ele teve 3 esposas: Agar, Sara e Quetura. Agar gerou Ismael. De onde vêm os ismaelitas? Quetura gerou vários povos, né? Nós vimos logo no início do capítulo, vários povos, mas sim, eu disse lá, presta bem atenção nesse nome: Midian. Midian, de onde veio os midianitas. E aí, para quem segue lendo a Bíblia, sabe que esse povo aqui vai muitas vezes lutar contra Israel. E Abraão também teve por Sara, né, a mulher da promessa, né? E aí ela gerou Isaac, e de Isaac vem esses 2 filhos, Esaú e Jacó. Percebam, Esaú, ele vai negar, ele nasceu primeiro, né? E para ele era a herança. Esaú era o principal, era o primeiro. Mas o que é que ele faz? Ele simplesmente, no final do capítulo, diz lá, ele desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú despreza a primogenitura. Nunca despreze o Senhor. Isaac gera Jacó, e aí Jacó, Israel. Israel é de onde vem o povo hebreu, de onde vem as 12 tribos, e de uma dessas tribos, é a tribo de Judá, nasce o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A promessa que Deus fez a Abraão, no Gênesis 3,15, ela vem se cumprir com o nascimento. Por isso, meus irmãos, que é tão importante o estudo da Bíblia.
sistemático, capítulo a capítulo, né? Para nós entendermos toda a história, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Espero que poder estar aqui com vocês, ou se eu não estiver, que outro esteja, quando nós chegarmos lá em Apocalipse, né? Nos últimos, mas vai demorar bastante tempo. Nós ainda estamos em Gênesis 25, mas percebam, da descendência de Abraão, chegamos ao nosso Salvador. Mas daí foi gerado vários outros povos, e esses povos, uma curiosidade, são chamados povos árabes, que significa mistura, uma mistura de povos, né? E veja bem, árabe não é muçulmano, muçulmano é uma religião, tá? Não confunda, é uma coisa básica, mas às vezes você esquece isso, né? O povo árabe são vários povos, né? E o muçulmano é uma religião, então não confunda, nem todo árabe é muçulmano, nós temos irmãos árabes em Cristo Jesus, ok? Então, esse é o nosso quadro e nós vamos passar agora para o final do nosso capítulo. Bom, vindo do quadro agora, onde você teve uma visão geral, né? Mais ou menos, de como ficou a situação dos povos, da descendência das 3 mulheres e tal, nós vamos agora para o versículo 24, diz assim: o nascimento de Esaú e Jacó, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo e todo com a veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú, ou seja, Esaú era peludo, né? E depois saiu seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, né? Então, preste bem atenção. Esaú, peludo, ruivo, saiu primeiro. Jacó saiu segurando o calcanhar de Esaú. Por isso, se chamou o seu nome Jacó. E aí vem do Yaquev, né? Yaakov, que é no hebraico. Não sou professor de hebraico, mas no hebraico as palavras se parecem muito, né? E é Yaquev, Yaakov, né? De Jacó. Yaquev é calcanhar. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Então preste atenção, uma coisa nós podemos tirar já desse texto aqui. Esaú era varão perito em caça, né? Era a masculinidade, né? Era o homem, né? Era o que a maioria das pessoas querem ser, né? Esse homem forte, viril, né? Caçador. Mas preste bem atenção, você deseja ser de um jeito, talvez, mas Deus escolhe muitas vezes a outra forma de ser. Então, quando você vê um homem que é não tão viril, não tão perito em caça, Jacó era simples e ele habitava em tendas. Então, essa proximidade, muitas vezes, da sua mãe, talvez é o que tenha levado ela a preferir o próprio Jacó, né? A preferir, porque ele ficava mais próximo da mãe. Então, aqui no Nordeste, né, nós temos essa questão do homem ser o cabra macho, né? Aquela coisa viril. Mas muitas vezes nós temos que entender que, sendo viril ou não viril, homem sim, sempre, nós temos que ser homens de Deus. Esse é o ponto principal. Independente de... Eu conheço um amigo que ele era muito magro, e aí ele tomou anabolizantes e fez muita musculação e tal, só que ele passou um período que ele parou de malhar. E hoje em dia ele não é aquele homem forte que eu conheço, ele é um senhor, né, bem avantajado, mas é um excelente pastor. E tem um outro amigo também que, independente disso, ele não tomou anabolizantes, ele vem crescendo na sua masculinidade, né, no seu corpo, e falo na questão física. E ele também é um homem de Deus. Ele toca guitarra, é um adorador na sua igreja. Independente de como você seja,
forte ou fraco fisicamente, alto ou baixo, gordo ou magro fisicamente, seja um homem de Deus. Esse é o ponto principal. No versículo 28 diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então o pai preferia Esaú, a mãe Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Meus irmãos, é complicado. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela faz assim: papai, eu estou morrendo de fome. Nós não estamos morrendo de fome. Muitas vezes nós estamos apenas com apetite. Nós não sabemos, muitas vezes, o que é passar fome de verdade. Eu, graças a Deus, na minha vida, fui de uma família pobre, mas assim, passar fome eu nunca passei. Passei por privações, é evidente, qualquer um pode passar, necessidade sim, qualquer um pode passar. Mas olha o exagero de Esaú: eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou e foi-se. Agora preste atenção na última frase desse capítulo 25. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Sabe o que muitas vezes acontece nas nossas vidas? Muitas vezes nós ficamos tão para baixo, o inimigo transforma a nossa mente de uma forma que nós nos esquecemos de quem nós somos: filhos amados de Deus. Não faça como Esaú, não troque a sua primogenitura, não troque a sua paz, não troque Deus por um pecado passageiro. Não troque o sentimento e a herança que Deus te dá. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha a grandiosidade disso. E muitas vezes nós trocamos isso por um prato de lentilha. E qual é o teu prato de lentilha? É um vício? É uma mulher? É um jogo? Qual é o teu prato de lentilha? Qual é o teu prato de lentilha? Amado, você que me ouve nesse momento, presta bem atenção. O Senhor, Ele te tem como herdeiro. O capítulo 25 de Gênesis fala de descendência, muitos descendentes. E essa descendência, se você crer, chega até você. Até você que nos ouve e que está visualizando esse vídeo. Então, não troque a vida do Senhor ou a vida com o Senhor por pecados, por momentos passageiros. Volte-se ao Pai e entenda que você é descendente de Abraão. Você tem uma promessa escrita para você. Gênesis 25 vem nos dizer isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo Atos 8. Tira-te
desejador da manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Peça a Ele, querido, leva-me além, leva-me além. Mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Flua mais da tua unção, mais o teu poder. Oh Jesus, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos conduza mais além do teu conhecimento, mais além da tua intimidade, Senhor. Tua voz e diz: render a ti, adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é peça isso a Ele, querido. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Diz isso a Ele nessa tarde: leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua
tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder.